Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta segunda-feira, 18 de novembro. E a gente começa esta primeira edição da semana com prestação de serviço. Vamos ver como está a situação das estradas na região para quem ainda volta para casa. 7 horas em ponto, e quem nos traz todas as informações do trânsito é Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na altura do quilômetro 76 da rodovia Castelo Branco, em Itu. E a situação que a gente encontra na estrada é essa aqui. Movimento tranquilo, o motorista não encontra dificuldades no sentido São Paulo e também no sentido interior. O pessoal deixou para voltar para casa ontem mesmo. E, Fernando, o feriado foi também de imprudência. Um acidente deixou 3 vítimas graves no quilômetro 86 da rodovia Raposo Tavares na noite de domingo. Um carro na contramão acabou batendo em outro na entrada do bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba. Outro veículo que seguia sentido interior também se envolveu no acidente. Além das 3 vítimas graves, outras 4 sofreram ferimentos leves. Todas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Sorocaba. E ainda na Raposo, um veículo capotou na madrugada de sábado no quilômetro 75 em Alumínio. Segundo a polícia rodoviária, o motorista estava embriagado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para uma cadeia da região. E ainda falando das rodovias, eu tenho aqui o balanço dos acidentes na região. Na SP-127 e na Raposo Tavares, entre Itapetininga e Araçoiaba da Serra, o movimento foi de 300 mil veículos, com 15 acidentes e 11 vítimas leves. Já no sistema Anhanguera Bandeirantes, até às 11 horas da manhã de domingo, circularam pelas rodovias 687 mil veículos. Neste período foram registrados 82 acidentes, 47 feridos e nenhuma morte. E aqui onde eu estou, no trecho até Sorocaba do sistema Castelo Raposo, foram somados 36 acidentes, com 9 vítimas leves. Fernando, deu para perceber que o movimento nas estradas foi grande, então nós vamos mostrar agora como foi essa volta para casa dos motoristas no domingo. Quem seguiu para São Paulo neste domingo precisou de paciência. O movimento já era intenso no início da tarde, um pouco mais cedo que o esperado. A expectativa da concessionária que administra o sistema Castelo Raposo era de que o horário de pico na volta do feriado começasse às 4 da tarde, mas já às 3 horas, o quilômetro 71 da Castelo Branco está cheio de carros que vão em velocidade reduzida para o sentido capital. Em alguns momentos, os carros andavam a 30, 20 por hora. A previsão era de que 500 mil carros passassem pelo trecho no feriado. O movimento também foi intenso nos postos e nas paradas à beira de rodovias. Douglas voltou de Praia Grande, um dos destinos preferidos para o fim de semana prolongado. A dor de cabeça maior foi na ida. Deu 8 horas de viagem. Normalmente seria quanto? Umas 2 horas e meia, 3 horas. Pois é, a ida. O começo do feriado teve recorde de congestionamento na capital. Na ida, na sexta-feira, do Rodoanel até Imigrantes, nós gastamos 4 horas. A viagem de Carina, de Itu para Peruíbe, durou 8 horas. Como é que foi no carro? O que vocês ficaram fazendo? Conversando, cantando, ouvindo rádio, tudo que tinha direito. No começo da tarde, a volta foi um pouco mais tranquila. Mesmo assim, mais demorada que o previsto. Apesar de tudo, né, não pode ter estresse. E durante todo o feriado, a Polícia Rodoviária esteve com um efetivo maior nas estradas. E aqui ao meu lado está o tenente da Polícia Militar Rodoviária, que vai contar pra gente qual foi o movimento das estradas, como foi essa operação da Polícia Rodoviária. É o tenente Márcio Lopes. Tenente, bom dia. Como é que foi essa operação nas estradas da nossa região? Bom dia a todos os telespectadores. Como esperado, devido a um feriado prolongado devido ao feriado da Proclamação da República, tivemos um grande número de veículos aí transitando nas rodovias, e para garantir a segurança da população e dos usuários da via, a Polícia Militar, através do policiamento rodoviário, durante esses dias de maior pico aí de movimento, trabalhou com efetivo dobrado nas rodovias, para isso coibindo a maior visibilidade e garantindo maior segurança à população. Quais as principais causas de acidente registradas? Durante o período da operação,
foram fiscalizados mais de 3 mil veículos. Dentre essas fiscalizações, várias autuações foram lavradas aí. Dentre elas, a maior parte aí de falta de uso de segurança, ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade através dos nossos radares fotográficos. Para quem vai pegar a estrada ainda, qual é a orientação da polícia? Nossa orientação é que quem vai transitar na rodovia agora transite de forma que antevenha a sua viagem e também cheque as condições de segurança do seu veículo aí, o estado de conservação do mesmo. Tá certo, tenente, muito obrigado pelas informações. E você vai ver ainda hoje as vagas de emprego na região. Sete horas e 8 minutos, um servente de pedreiro foi preso suspeito de tentar agredir o próprio pai e a irmã no Parque São Bento, em Sorocaba. De acordo com a Guarda Civil Municipal, ele é usuário de drogas. O suspeito de 28 anos foi levado à delegacia e, como não pagou a fiança de R$10 mil, foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. 2 homens e uma mulher foram presos em flagrante neste domingo, suspeitos por tráfico de drogas em Várzea Paulista. Segundo a DISE de Jundiaí, a polícia já investigava o trio. Na operação foram apreendidos 35 quilos de maconha, 1 de cocaína, 1 pistola, munições e embalagens e produtos usados na preparação dos entorpecentes. Os 3 permanecem à disposição da Justiça. E um homem de 34 anos foi preso suspeito depois de assaltar uma casa no bairro Santa Rosália, em Sorocaba. Ele também é suspeito de ter agredido moradores durante a ação. A ação durou aproximadamente 1 hora. De acordo com a polícia, o ladrão usou uma faca para render os moradores. Eles tiveram as mãos amarradas e um deles teve os olhos vendados. A moradora da casa foi agredida a socos. O marido dela levou uma facada no pé. Nos 2 casos foram ferimentos leves. Quando a polícia militar chegou no local, o bandido já tinha fugido pelos fundos. Ele estava machucado porque levou uma cadeirada de uma das vítimas. Mesmo assim, conseguiu pular pelo telhado das casas vizinhas até ser rendido pela PM. Com ele estavam relógios de pulso, R$250 em dinheiro e também joias. Renato Diniz, de Sorocaba, para o Noticidade Manhã. 7 homens armados roubaram uma chácara neste fim de semana no bairro do Cupim, em Ibiúna. Segundo a polícia, os suspeitos renderam 4 pessoas que passavam o feriado no local. Ninguém ficou ferido. Os homens levaram 2 carros, dinheiro e celulares das vítimas. Até agora, ninguém foi preso. E por falar em roubo a chácaras, a Polícia Militar também prendeu este fim de semana uma quadrilha suspeita de praticar este tipo de crime em Sorocaba e Votorantim. Segundo a PM, eles agiam fortemente armados e abusariam sexualmente de vítimas. Com eles, foi encontrado um revólver, uma espingarda, TV, computadores, notebook, celulares e ainda um carro que seria de uma das vítimas. Os suspeitos foram autuados por roubo, formação de quadrilha, posse ilegal de arma e receptação. Todos foram encaminhados ao CDP de Sorocaba. E um homem foi preso em flagrante em Votorantim suspeito de extorsão e sequestro. Segundo a Polícia Militar, ele estava perto de um veículo de luxo que teria sido usado em uma das ações. O suspeito foi detido e com ele foram encontradas as chaves do carro e uma mochila com 2 celulares. O suspeito também foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. E no bairro do Campolim, também em Sorocaba, jovens entraram em confronto com a polícia na Avenida Caribe. De acordo com a PM, alguns deles alcoolizados chegaram a fechar a via para impedir a passagem de carros e pedestres. Quando os policiais tentaram liberar o local, foram atingidos por pedras. Uma parte da cerca de metal instalada no parque foi derrubada. Apesar da confusão, ninguém foi preso. 7 horas e 11 minutos, agora a gente faz uma conexão com Patrícia Rocha, do SBT Manhã, para saber os destaques desta segunda-feira. Um ônibus foi incendiado em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. É geralmente parecida. Dessa vez, o ônibus estava parado no ponto final quando 2 suspeitos se aproximaram para distrair o motorista. Logo depois, mais 12 rapazes chegaram e ordenaram que o motorista, o cobrador e cerca de 7 passageiros descessem. Os vândalos puseram fogo no veículo e fugiram. Apesar da explosão, ninguém ficou ferido. A polícia foi acionada e localizou 4 suspeitos, 3 deles menores de idade.
O resto do bando continua foragido. Segundo a polícia, o ataque seria uma represália pela morte de 2 bandidos na semana passada, durante uma disputa por pontos de venda de drogas. Bom, o criminoso maior de idade vai responder por dano ao patrimônio e incêndio. Já os adolescentes estão à disposição da Vara da Infância e da Juventude. Em nota, a empresa do ônibus incendiado disse que vai contribuir com as investigações. Sete h 15, segunda-feira, você já sabe, aqui no Noticidade Manhã é dia das vagas de empregos na região. Papel e caneta na mão e boa sorte! O Pátio de Itu está com vagas para operador de retroescavadeira, auxiliar de produção, faxineiro e pedreiro. Os interessados devem comparecer à Avenida Itu 400 anos, sem número. Em Cerquilho, o CAT oferece oportunidades para caseiro, estoquista, mecânico de autos e ainda para vigilante. O CAT fica na rua Engenheiro Urbano Pádua de Araújo, número 28. Em Várzea Paulista, as vagas são para auxiliar de cozinha, almoxarife, operador de caixa e ajudante geral. Os interessados devem comparecer à Rua José Dias de Castro 160, na Vila São José. E o Pátio de Itapetininga oferece oportunidades para agente funerário, analista de logística, auxiliar de cozinha e farmacêutico. O Pátio fica na Rua Coronel Afonso, número 790. Há alguns anos, quando uma pessoa apresentava um problema de saúde, geralmente aquele farmacêutico de confiança era o primeiro a ouvir os relatos, não é verdade? Pois é, os tempos mudaram e este profissional também se reformulou. Adquiriu ainda mais qualificações para atender o mercado de medicamentos. Veja na reportagem de hoje do nosso quadro Trabalho. Milhares deles, em gotas ou comprimido. Em cada drogaria são pelo menos 5.000 medicamentos para atender aos clientes balconistas. Para reforçar a importância de evitar a automedicação e tirar dúvidas, o farmacêutico. No caso deste comércio, a farmacêutica responsável é Fernanda, com experiência de 18 anos. A farmacêutica é a última pessoa da área de saúde que está em contato com o paciente, então ele não pode sair daqui de jeito nenhum com alguma dúvida. O trabalho aumentou desde que o programa federal Farmácia Popular foi lançado. Mais brasileiros em busca de medicamentos indicados a doenças mais comuns. No começo existia somente a prática e nenhum estudo. A função era passada de pai para filho, eram chamados boticários. A figura do farmacêutico surgiu há 127 anos. No Brasil, para seguir a profissão, é preciso ter nível superior e ainda estar inscrito no CRF, Conselho Regional de Farmácia. Ainda de acordo com o CRF, o piso da categoria varia com a área de atuação. No estado de São Paulo, por exemplo, o valor para farmacêuticos que atuam nas Santas Casas é de R$ 1.575,58. Já nas farmácias e drogarias, o piso sobe para R$ 2.280. Fora a graduação, algumas características são essenciais para que este profissional consiga ainda mais espaço e destaque. Precisa gostar de pessoas. A primeira qualidade do farmacêutico, nós temos acesso direto com o paciente, então a gente tem que ter muita paciência e gostar muito do que faz. Além de farmácias e drogarias, o mercado oferece oportunidades em outras áreas de atuação. Pode trabalhar também na indústria farmacêutica, na representação, na distribuição, então o farmacêutico está em várias áreas do mercado. Por influência familiar, este farmacêutico apostou na manipulação de medicamentos há 30 anos. Uma fonte de renda que resiste às grandes redes e oferece fórmulas exclusivas para cada necessidade dos clientes. Nós estamos para fazer adaptações de doses, que então não tem como você ligar para uma indústria e falar, olha, eu preciso que você transforme esse comprimido de 50 miligramas em 45, em 40, em 30. Não dá para fazer isso. Então isso fica perfeitamente possível na manipulação. As crianças não tomam comprimidos. Nós podemos adaptar o comprimido para uma forma farmacêutica líquida que a criança toma e vai sentir-se bem. E aos que pensam em começar a carreira, José Vanilson
auto-incentiva. Eu sou um cara muito otimista, eu vejo como um futuro bastante importante para a profissão farmacêutica e para os jovens que querem entrar para a profissão farmacêutica. A segunda-feira será de sol, mas existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A gente vê imagens ao vivo de Itu, onde as temperaturas hoje devem variar entre 16 e 27 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Serquilho, mínima de 16, máxima de 27 graus. Mesma máxima para Jundiaí. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 16 e 26 graus. Em Tatuí, a máxima chega aos 28 graus. Durante o fim de semana, a população de Sorocaba recebeu um caminhão com serviços e dicas de prevenção ao câncer de pele. A iniciativa foi proporcionada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade Médica de Sorocaba. Flávio aproveitou o mutirão para tirar dúvidas sobre manchas que apareceram no corpo. A dermatologista detectou nele algumas lesões pré-malignas e o encaminhou para tratamento na policlínica da cidade. Com casos de câncer de pele na família, o aposentado de 68 anos não usava protetor solar. E eu vou usar agora. Por ter pele clara, ele está num grupo de risco, mas, de acordo com esta dermatologista, todos devem se prevenir. O importante é repassar. Então, tem gente que passa só de manhã e acha que está tudo bem. Não, repassar diariamente e quando se expor uma exposição maior, tipo praia ou piscina, a cada 3 horas está repondo esse protetor. No mutirão, médicas atenderam a população em 2 consultórios montados em um caminhão instalado no Parque Campolim. Uma das formas de prevenção é o uso do boné, que ajuda a reduzir a exposição ao sol. Mas nem mesmo com o tempo nublado deve-se abrir mão do protetor solar. As manchas assimétricas, com mais de uma cor e que mudam de aparência, são indícios desse tipo de tumor. O tratamento pode ser simples, mas é bom ficar atento. De acordo com o INCA, o câncer de pele é o tipo de tumor maligno mais frequente no Brasil, responsável por 1/4 dos casos. E se não for diagnosticado e tratado a tempo, pode levar à morte. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença provocou mais de 1.500 mortes no país em 2010. Quanto mais tempo a pessoa demora para comparecer ao dermatologista e para fazer o diagnóstico, daí sim você vai ter que fazer cirurgias mais agressivas. Às vezes você vai ter que encaminhar para o cirurgião oncológico, fazer quimioterapia e outros tratamentos mais agressivos. Vera Lúcia já perdeu um parente próximo por causa do câncer de pele. Preocupada, ela veio se consultar e recebeu a boa notícia de que não tem manchas suspeitas. Estou tranquila e gostei muito e eu tenho só que agradecer. 7h25, a gente volta ao vivo para falar com Pedro Leão, que hoje está na rodovia Castelo Branco, em Itu, e tem as últimas informações do tráfego na estrada. Pedro. Olha só, Fernando, aqui no quilômetro 76 da rodovia Castelo Branco, o motorista não encontra dificuldades, como a gente mencionou no primeiro bloco. O movimento segue tranquilo, apenas com um grande movimento de caminhões. Olha só, muitos caminhões na rodovia em direção ao sentido São Paulo. No sentido interior também está tudo tranquilo. Claro que lá na chegada a São Paulo o motorista vai encontrar um pouco de dificuldade. E em algumas cidades da nossa região, como Sorocaba, na quarta-feira será feriado devido ao Dia da Consciência Negra. Por isso algumas pessoas podem estender um pouquinho mais, e pensar em voltar para casa só depois. Mas é bom lembrar que a Polícia Rodoviária vai estar atenta a qualquer tipo de irregularidade. É bom manter a prudência no trânsito. Fernando. Legal, então, Pedro. Você falou aí em estender o feriado, né? Já pensou, Pedro, se a gente pudesse estender aí uma semana de descanso, que bom seria, hein? Ah, seria muito bom mesmo, hein? Ah, mas a gente tem que estar aí prestando serviço para os nossos telespectadores. Obrigado, viu, Pedro? Tá certo, Fernando. Futebol, pela 35ª rodada do Brasileiro no Pacaembu, o Corinthians empatou em 0-0 com o Vasco da Gama. Já o São Paulo foi ao Rio de Janeiro e, de virada, perdeu para o Fluminense, que suou a camisa para sair da zona de rebaixamento. Veja os gols. O São Paulo abriu o marcador com um belo gol de Wellington.
O tricolor carioca empatou com o ex-são paulino, Jean, que aproveitou o rebote. Aos 43 minutos do segundo tempo, o zagueiro Gum virou o jogo. 2-1 para o Fluminense. Em grande fase, o Goiás venceu o Internacional e já é terceiro colocado. O time gaúcho saiu na frente, gol de Otávio. O gordinho Walter empatou. Hugo virou o jogo. Rony marcou o terceiro. Goiás 3, Inter 1. Em Uberlândia, o campeão Cruzeiro recebeu a Ponte Preta com um time misto. A Macaca na frente com Leonardo. Souza empatou. Everton Ribeiro lançou e Vinícius Araújo pegou de primeira. 2-1. Nos acréscimos, Leonardo definiu o placar. 2-2. Wanderson cruzou rasteiro e Bruno Henrique pegou de primeira. Portuguesa 1, Atlético Mineiro 0. Henrique brigou muito pela bola e foi premiado. 2-0 para a Portuguesa. Dinei fez o primeiro gol do Vitória sobre o Santos. Max Biancucci, o primo do Messi, definiu. Vitória 2, Santos 0. O Botafogo não tomou conhecimento do Atlético Paranaense. Zidorf ajeitou e Elias fez 1-0. O holandês marcou o segundo gol do time alvinegro. Bruno Mendes, com 2 gols no segundo tempo, fechou a goleada. 4-0. No Couto Pereira, o Wellington Paulista de cabeça marcou o primeiro do Criciúma sobre o Coritiba. O time paranaense empatou com Júnior Urso. Lins matou no peito e fez o gol da vitória do Criciúma. Em São Paulo, o Palmeiras confirmou o título da Série B ao vencer o Boa Esporte por 3-0. Os gols foram de Felipe Menezes, Leandro e Juninho. Os jogadores não deram a tradicional volta olímpica, mas comemoraram de uma maneira que vem se tornando tradição. O banho no técnico na hora da coletiva. Gilson Kleina não escapou da água fria. O elenco pediu a permanência de Kleina em 2014. E olha só quem esteve no estádio municipal de Sorocaba. Um carcará, parente distante dos falcões, foi resgatado pelos bombeiros no local. A ave foi levada ao zoológico municipal, onde foi feita uma radiografia que constatou fratura nas 2 pernas do animal. A ave vai ficar no zoo da cidade até o fim do tratamento. O animal é comum na região de Sorocaba e geralmente vive em áreas abertas. Participe dos nossos telejornais, envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 32 38 8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da rodovia Castelo Branco em Itu. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!